E aí, moçada do primeiro, vamos finalizar essa aula. Eu tinha colocado na data aí da anterior 2019, mas é 20, que é já para esquecer. Então vamos lá. Vou nesse segundo exemplo aí. No exemplo agora que eu vou estar fazendo, ele fala o seguinte. Ele te dá aí uns triângulos na página 7. Então eu vou colocar aqui como sendo exemplo 3, página 7. E ele coloca uma bolinha, 3 bolinhas na sequência. Fala que essa é ele fala uma bolinha, 3 bolinhas. Depois ele coloca aqui 3 na base. E fala que tem 6 bolinhas. Embaixo ele está colocando a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E por fim ele finaliza com 1, 2, 3, 4, 5 na base, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bolinhas na sequência. E ele pede para você montar a tabela. Então, montando a tabela, primeira coisa, a posição. Lembrar sempre que representado por N e o número de triângulos que você consegue enxergar nessa figura. Então, fazendo a leitura aí, preenchendo a tabela, eu tenho na primeira posição uma bolinha, na segunda posição temos 3 bolinhas, na terceira posição 6 bolinhas, na quarta posição 10 bolinhas, e na quinta posição 15 bolinhas. Então, só para mencionar que aqui é a posição, eu vou colocar esses símbolos aí. Então tá aí a montagem da tabela. Você pode estar fazendo aí no seu. E aí, virando a página, ele pede o seguinte. Vamos lá então. Agora sim, respondendo a questão, ele fala: escreva uma expressão para representar a explicação dessa sequência. Então vamos lá, repara aqui, ó, que aqui aumenta para 3, aqui para 6, aqui para 10 e aqui para 15. Na realidade, se você parar para pensar, você vai ter aqui, só para podermos aqui nortear, primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição, quinta posição, representados pela letra N. Então, o que eu estou enxergando aí é o seguinte: na primeira você tem uma bolinha, na segunda posição você tem uma bolinha mais 2, você tem uma bolinha mais 2. Na terceira posição você tem uma bolinha, 2 bolinhas, mais 3 bolinhas, ou seja, você já vai ter um resultado aqui, uma mais 2, 3, 1 mais 2, 3, com mais 3, 6. Na quarta posição você tem 1, mais 2, mais 3, mais 4, o que dá 10. Então repare, 1, 2, 3, 4. E na quinta posição, mantendo essa sequência, 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, o que dá 15 bolinhas. Ele pede para você montar uma expressão. Então, o que eu enxergo nessa expressão? Que ele está pegando o anterior e acrescentando 2. Aqui ele pega o anterior e acrescenta 3. E repare que o que ele está acrescentando está diretamente relacionado com a posição. Então, ele pega o primeiro, o anterior, e acrescenta a posição. Então, na minha cabeça, o que eu estou enxergando é o que? Ele está pegando o termo anterior, n menos 1. Então, não dá para ser o n igual a 0, porque você não tem uma posição menos 1. Então, vamos supor que na posição 1, o elemento da posição anterior, que eu começaria pensando nesse, somado com o número da posição. Então, para mim, aqui o que me interessaria seria isso. Se eu estiver trabalhando com a posição 2,
eu vou ter a quantidade que tem na anterior, que é 1, somado com a posição, que é 2. Vamos pensar que se o n é igual a 3, eu tenho 3 menos 1 é o cara que está na posição 2, que é o 3, mais a posição que é o 3, que é 6. Então esse cara aqui para mim passa a ser a lei de formação. E essa é uma forma de estar representando o termo anterior. E aqui o n, que eu já cansei de falar, é a nossa posição. Então essa seria a lei de formação que eu estaria trabalhando nesse exercício, na criação desse exercício. Bom, ele tem uma segunda passagem aí nesse exercício, que ele pergunta o seguinte. Então eu vou apagar aqui agora, e aí dá para nós testarmos se essa lei de formação realmente funciona. Ele fala o seguinte: obtenha os próximos 3 termos dessa sequência, ou seja, ele quer o sexto, o sétimo e o oitavo termo dessa sequência. Então vamos lá. Para achar o sexto termo, então seria a expressão, vou pegar a expressão, o sexto termo, lembre-se que n será igual a 6, eu vou ter o termo que está no 6 menos 1, mais a posição, que é o 6. Então vou deixar aqui no canto, para n igual a 6. Eu vou ter então nessa expressão 6 menos 1, o que está no A5, é o termo A5, mais 6. O termo A5 é a soma do termo anterior. Então vai ser 15, então o termo A5 vai ser 15 mais 6, ou seja, o resultado é 21. Então nessa posição aqui, nós vamos ter o 21. Vou apagar esse cara. Vou apagar não, vou aproveitar aqui, ó. Ele quer o sétimo termo, então vamos lá, o sétimo. Vou mudar aqui, 7 menos 1, vai ser o sexto termo. Eu estou trabalhando com a sétima posição, vou colocar o 7 aqui, venho aqui embaixo. Lembre-se que o sexto termo é o 21, então vai ficar 21 mais 7, eu tenho 28 aqui. Bom, usando esse mesmo pensamento, vocês podem estar preenchendo o oitavo termo e resolvendo esse exercício. Atualiza aí a apostila e eu vou finalizar essa aula de hoje liberando as atividades, fazendo o último exemplo, que é o exemplo 4. Então vamos lá, fazendo o exemplo 4. No exemplo 4, mencionando aí Gauss, ele se inicia na página 8 e é efetivamente feito na página 9. Então vamos lá. Lá na página 9 ele te dá já uma lei de formação pronta. A é igual a 2 mais 5n dividido por 2. Em que n, repare a menção, pertence aos números naturais. Essa restrição aqui, lembrar que os números naturais começam no 0, 1, 2, 3, não tem os números negativos. E aí, logo de cara, ele fala para você calcular os 5 primeiros termos. Então vamos lá, calculando aí os 5 primeiros termos. Então vamos lá. Como ele pede o natural e pede para incluir o 0, n é igual a 0. Para n igual a 0, eu tenho 2, 5 vezes 0 dá 0, dividido por 2. Todo número dividido por 2 dá 0, dividido por qualquer número dá 0, logo a resposta é 2. Para n igual a 1, eu tenho 2 vezes 5 vezes 1, 5, dividido por 2, vai ficar 2, a metade de 2 é 2,5,
o que dá 4,5. Para n igual a 2, eu tenho 2, 5 vezes 2, 10, dividido por 2, 5, o resultado é 7. Para n igual a 3, eu tenho 2, 5 vezes 3, 15, dividido por 2, 15 dividido por 2 dá 7,5, mais 2, 9,5. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer o quinto termo aqui. Para n igual a 4. Visto que eu comecei no zero. Eu tenho que a é igual a 2 mais 5 vezes 4, 20. Dividido por 2. 20 dividido por 2 dá 10. Mais 2, 12. Então tá aí a minha sequência em questão para esse exercício dos 5 primeiros termos. Ficaria 2, 4,5. Detalhe que eu estou trabalhando com números decimais, então a importância de estar pondo ponto e vírgula. 7, 9,5 e 12. Essa é a sequência dos 5 primeiros termos. Se ele tivesse colocado n pertence aos naturais com asterístico sem o zero, eu começaria aqui no 1 e não no 0, mas não teve essa menção, então eu vou deixar aí desse jeito. Então tá aí, essa seria a primeira parte do exercício que vocês podem estar preenchendo. Vou apagar, vamos lá dar continuidade. Ele vira e fala assim, nessa segunda parte aí. Determine a diferença entre cada um de seus termos e complete a sequência até chegar no 10º termo. Então, eu vou lembrar aqui que você tem aqui o termo A1, o termo A2, o termo A3, o termo A4 e o termo A5. Na sequência de baixo, ele quer que você chegue até o 10º termo. Ele quer o A6, o A7, o A8, o A9, até o A10. E ele pede para você encontrar a razão, a diferença do da frente para o seu antecessor. Então vamos lá. Seria a nossa razão. 4,5 menos 2 dá 2,5. Se você fizer para todos eles, 7 menos 4,5 vai dar 2,5. 9,5 menos 7, 2,5. Então essa seria a minha razão. Então, para fazer a sequência, até chegar no seu 10º termo, seria 12 somado de 2,5, 14,5. 14,5 somado de 2,5, 17. Com 2,5, 19,5. Com 2,5, 22. Com 2,5, 24,5. Eu teria aqui o 6º termo, o 7º termo, o 8º termo, o 9º termo e o 10º termo. Então tá aí, essa seria a segunda parte desse exercício. E para finalizarmos esse exercício, ele pede para você somar como Gauss fez. Então vamos lá. Para fazer como Gauss fez, para somar todos eles e não ter que fazer na raça 2 mais 4,5 mais 7 mais 9, eu posso pegar o 2, os extremos, e somar. 2 mais 24,5, o que dá 26,5. Estou pegando os extremos. Se você pegar o 4,5 com 22, vai gerar 26,5 e assim por diante, já que é equidistante. 26,5, o que eu posso estar fazendo é lembrar que eu tenho 10 termos. 10 termos dividido por 5, por 2, você vai ter 5. Então eu estou pegando a quantidade de termos, 10, então aqui ó,
os termos que eu tenho, a quantidade de termos, e estou dividindo por 2. E aí eu vou multiplicar esses dois. Então eu passo a ter 26,5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 6 dá 30, com 2, 32, vão 3. 5 vezes 2, 10, com 3, 132. Uma casa decimal, uma vírgula, logo a soma de todos esses 10 elementos, esse é o símbolo de somatória, a soma desses 10 elementos dá 132. Então, por Gauss, você pode estar fazendo isso. A quantidade de termos dividido por 2 e a soma dos seus extremos, quando multiplicados, gera a soma de todos esses elementos. Beleza, moçada? Completa a apostila, o exercício 1 e 2 vai estar liberado. Essas aulas são suficientes para segunda e terça, e na segunda-feira, após vocês terem assistido, e na terça-feira eu vou estar à disposição para estar tirando dúvida dos exercícios, ok? Na semana que vem eu começo relembrando um ou outro exercício referente a essa matéria, mas a gente já dá continuidade aí. Falou, um abração, tchau para todos aí.